Atos 10, 34 e 35, está escrito: agora eu sei que de fato Deus trata a todas as pessoas de modo igual, pois Deus aceita todas as pessoas que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Isso sim está escrito em Atos 10, e com esta palavra de plena aceitação de nosso Deus, de amor, saúdo você neste domingo, Cristo Rei, em que também lembramos do dia ou da semana, da data de referência da consciência negra. Querida irmã, amado irmão, Deus de amor criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança. Todas as pessoas. Mas nós, em nossa precária humanidade, nem sempre reconhecemos nas outras pessoas a imagem de Deus. Por essa razão, a história humana é marcada por um processo de desumanização. Vejam a redundância, a nossa história humana marcada por desumanização de alguns povos em relação a outros. Para o Brasil, nós sabemos, foram trazidas milhares de pessoas do continente africano. Negros e negras produziram por quase 300 anos muito e muito da riqueza de nossa nação. Atualmente, pessoas negras sofrem a violência do racismo, sofrem muito preconceito e discriminação. Para resgatar a memória da luta pela liberdade de todos os povos e principalmente para resgatar o nosso compromisso cristão com a igualdade, foi estabelecido, e também em nossa igreja, o dia 20 de novembro, como o Dia da Consciência Negra. Hoje, domingo Cristo Rei, último domingo do ano eclesiástico, celebramos também este dia de referência. Isto porque somos igreja no Brasil, que anuncia o Deus libertador e que trata todas as pessoas de maneira igualitária. E somos uma igreja que aceita todas as raças e etnias. Reunimos-nos, pois, na presença de Deus, que criou a humanidade e que ouviu o clamor do povo, do seu povo escravizado no Egito. Reunimos-nos em nome do Filho, através do qual fomos plenamente salvos e libertados. Este Filho de Deus que sentiu a dor de chicotadas. E nos reunimos pela força do Espírito Santo, que proclama através de nós o amor em todas as línguas, impulsionando pessoas para a missão de incluir, restaurar e conciliar. Amém. Sofrem pelas ruas e não podem mais lutar.
atento ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. Paulo escreve em 2 Timóteo 2,19: toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Toda pessoa que diz que pertence a Cristo Jesus precisa abandonar o pecado. E pode fazê-lo. Por isso, colocamos-nos diante de Deus para confessar o nosso pecado individual, mas também o pecado estrutural, do qual muitas vezes somos parte. Confessemos. Deus de infinita misericórdia, Tu és Deus que liberta. Através de Teu Filho, revelaste que todas as pessoas são iguais em valor e dignidade. Confessamos que por muitas vezes somos indiferentes diante das práticas de racismo ou até participamos de estruturas desiguais. Te confessamos, ó Deus, que muitas vezes fingimos não perceber atitudes preconceituosas e discriminatórias que acontecem diariamente em nossa volta. Por vezes, até nem percebemos, por isso te confessamos. Como indivíduos, perpetuamos a crença de que uma raça é superior à outra, de que uma pessoa vale mais do que outra. Como sociedade, não pressionamos autoridades competentes para que implementem políticas públicas que promovam equidade. Te confessamos, ó Deus, que como igreja, como Tua comunidade de fé, temos dificuldades para denunciar as injustiças praticadas contra as pessoas afrodescendentes ao longo da história e também em nossos dias. Ó Deus, perdoa-nos por não reconhecermos que perante o Teu olhar bondoso cada vida importa. Ó Deus, perdoa-nos por não reconhecermos a nossa tremenda e linda irmanação como humanidade que Te pertence. Por isso clamamos, perdoa-nos, Senhor. Deus nos ouve, recebe em Seu coração de amor a nossa confissão e nos perdoa, e também nos impulsiona a mudança de atitudes e de mentalidade. Está escrito: onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. Amém. O perdão de Deus nos liberta de tudo, para servir a todas as criaturas. O perdão e o amor de Deus nos liberta até de nós mesmos e possibilita que enxerguemos o sofrimento de outras pessoas. Clamemos, pois, em favor de crianças, de jovens, de homens e mulheres que sofrem com o preconceito, com a discriminação e o racismo. Clamemos pelas famílias que em todas as partes do mundo perderam filhas e filhos por causa da violência praticada contra imigrantes. Clamemos pela dor de afrodescendentes que
que não tem sua história lindíssima valorizada e que diariamente tem a sua dignidade ameaçada. Ó Deus, a Ti trazemos as dores do mundo, clamando e cantando. Oremos. Ó Deus de bondade e misericórdia infinitas, graças te damos pela diversidade da criação e por criares cada pessoa à tua imagem e semelhança. Derrama sobre nós o Espírito Santo de luz e de entendimento, para que compreendamos que amas a todas as pessoas, independentemente de raça, de cor, de nacionalidade ou de gênero. Orienta-nos com tua palavra, para que possamos proclamar o senhorio de teu Filho, através de palavras e ações que defendem a dignidade humana. Dá-nos forças para lutarmos contra o preconceito, contra a discriminação e o racismo. Dá-nos olhos que veem a multiplicidade cultural tão bela em nosso país e no mundo. Pedimos-te, abre nossa mente e coração para que vivamos a igualdade e mesmo na diversidade, fortaleça-nos na mesa da salvação, onde o teu Filho sempre nos espera. Por Jesus, que contigo e o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre, dizemos com toda a profundidade. Amém. Paz e bem, queridos irmãos e queridas irmãs. Os textos bíblicos que lemos neste dia, último domingo antes do Advento, último domingo do tempo de Pentecostes, queremos ouvir o texto de Gálatas 3, 23 a 27 e também o Evangelho de Marcos, capítulo 9 e alguns de seus versículos. Primeiramente, lhes trago o Evangelho de Marcos, onde lemos o texto intitulado Quem não é contra nós, é por nós. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa espíritos maus pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo d'água a vocês, porque vocês são de Cristo,
com toda a certeza, receberá a sua recompensa. Até aqui, o primeiro texto bíblico do Evangelho de Marcos, o qual nós entrecruzamos com o texto em Gálatas 3, 23 a 28, onde está escrito: mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos e aceitas por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todas vocês são filhas de Deus. Porque vocês foram batizados e batizadas para ficar em união com Cristo e assim se revestir com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre pessoas livres e pessoas não livres, entre homens e mulheres. Todos vocês, todas vocês são um só, uma só, por estarem unidos com Cristo Jesus. Até aqui a palavra bíblica para a nossa reflexão, neste final de semana em que também refletimos seriamente e profundamente, a partir de nossa fé cristã, sobre a semana e o Dia Nacional da Consciência Negra. Temos aqui, primeiramente, um debate com o próprio Mestre Jesus acerca de quem poderia ou não fazer o bem em nome dele, em nome de Jesus Cristo. E os seus seguidores mais próximos questionam e dizem: mas aquela pessoa que está fazendo o bem não é do nosso grupo. Portanto, assumem uma atitude discriminatória e excludente. E no segundo texto bíblico, a dinâmica entre a lei e a promessa. A dinâmica explicitada entre lei e amor, proveniente do Evangelho. O Evangelho feito gente, encarnado em Jesus Cristo. Pois bem, o que podemos refletir a partir de toda a mobilização do Dia Nacional da Consciência Negra em interação com os textos lidos? Primeiramente, gostaria de contextualizar esta data de referência. O dia 20 de novembro começou a ser celebrado como Dia da Consciência Negra por resgatar a memória de um grande líder dentre as múltiplas culturas do povo brasileiro. O Dia da Consciência Negra resgata a memória de Zumbi dos Palmares. E isso aconteceu muito recentemente, a partir da década de 1990. Por força da lei número 12.519 do ano de 2011, ali há recém 10 anos atrás, esta data se tornou algo como um feriado nacional, uma data de referência da consciência negra. Mas também estabeleceu que cada estado e município pudesse decretar como um dia feriado. Segundo Laurentino Gomes, em seu livro intitulado Escravidão, de 2019, em 2018, segundo este autor, alguns estados como Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Pará e Rondônia, porém nenhuma cidade, decretaram o 20 de novembro como um feriado.
Provavelmente, em vários municípios em que nossa igreja, a Igreja de Confissão Luterana no Brasil, anuncia o Evangelho no dia da Consciência Negra, provavelmente em vários municípios não seja feriado. Aqui, também pelo que consta, não é. Mas a sugestão muito concreta que faço e que nossa igreja faz nesta data é de que celebremos no último domingo do ano eclesiástico, ou seja, o domingo Cristo Rei, este domingo, o dia da Consciência Negra. A ISLB realiza a missão de Deus numa sociedade que possui, ouçamos bem, numa sociedade que possui uma imensa dívida com pessoas que foram arrancadas da África e forçadas a trabalhar em situação de escravidão em nosso Brasil. Infelizmente, e também nossa igreja denuncia, infelizmente, o racismo, a discriminação e o preconceito continuam ferindo a dignidade de tanta gente ao nosso redor que é descendente destas pessoas que vieram de outro lugar para cá. Celebrar, portanto, querido irmão, querida irmã, o Dia da Consciência Negra é um gesto profético de denúncia contra qualquer tipo de discriminação. Também, celebrar o Dia da Consciência Negra é anunciar que Jesus, o Cristo Rei, é Senhor de toda a libertação, este Senhor da liberdade, que rompe com as correntes que pressionam e que causam injustiças. Assim está escrito no livro de Gálatas, porque somos uma unidade em Cristo Jesus, não haverá mais pessoas livres e não livres, escravos ou libertos. O dia 20 de novembro é dedicado a conscientizar-nos de que pessoas negras foram sim submetidas à brutalidade da escravidão e não aceitaram esta escravidão como algo natural. Resistiram e resistem. Esta resistência foi personificada em Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que lutou para tornar livres as pessoas escravizadas. O objetivo, pois, do Dia da Consciência Negra é dar visibilidade. É dar visibilidade às pessoas negras, à história delas e colaborar para que a nossa sociedade vença as desigualdades promovidas por ações e por omissões de um racismo que hoje denunciamos como estrutural. Precisamos conversar sobre isso. E precisamos conversar sobre isso a partir dos textos que nos vieram hoje. Os próprios discípulos assumiram situação ou postura discriminatória. Veja, aquela pessoa, por mais que faça o bem, não é do nosso grupo. Quantas vezes nós também pensamos assim em relação a pessoas que não são da nossa etnia, que não são da nossa comunidade, até mesmo que não são da nossa família ou nosso círculo de amizades? Até onde iremos com este senso de separação, de segregação de pessoas? Atualmente, algumas postagens nas mídias sociais são feitas para deslegitimar este dia de tomada de consciência. E é preciso denunciar campanhas que dizem o seguinte: não precisamos ter consciência negra, mas sim consciência humana. Outras
Outros dizeres nas redes sociais, e prestem atenção nisso, dizem: o Dia da Consciência Negra é importante para lembrarmos que alma não tem cor. Enfim, deste modo, dentre estas e outras tantas frases, há a defesa de que nós não precisamos ter um dia, ou uma semana, ou um tempo em que pensamos sobre isso, sobre a segregação de alguns humanos em relação a outros. O 20 de novembro, querida comunidade, surge como um compromisso nosso. Comunidade de confissão luterana, que também deseja resgatar e sair de um esquecimento social, um esquecimento de todo o sofrimento que foi imposto a outros povos, a pessoas negras escravizadas e arrancadas de seu continente. Esta data ou este tempo em que pensamos acerca da negritude serve para lembrar as lutas que todas essas pessoas travaram e travam para conquistar cidadania plena, inclusão e liberdade. O texto bíblico acerca de lei e promessa, que se encontra em Gálatas, fala exatamente isso. Há muita gente que também questiona a questão de cotas, por exemplo, de acesso à universidade ou a espaços de trabalho em nosso país. Vejam novamente o que está escrito em Gálatas. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Gálatas, e este versículo que eu li, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, vem para trazer uma justificativa bíblica e evangélica para esta lógica tão pouco compreendida das cotas raciais. E lhes digo, antes que chegasse a fé em Cristo Jesus, na lógica do amor, nós precisamos da lei. Na verdade, as cotas, elas entram então como uma possibilidade de aprendermos a partir da lei do quanto é necessário renunciar a um passado de desigualdade. De uma maneira, claro, legalista, por que não dizer, nós trazemos para a frente da história aquelas pessoas que tiveram uma caminhada de não privilégio, de estar mais atrás e estarem segregadas de outras tantas que tiveram outras oportunidades. Então, antes do Evangelho, antes da fé, antes do amor vem a lei. Quiçá, em algum momento, a nossa sociedade possa não mais necessitar de leis que tragam equiparação. E então viveremos, de fato, algo do reino de Deus. Creio que os objetivos, portanto, do dia ou da Semana da Consciência Negra têm uma ligação profunda com os textos lidos de hoje. E também tem ligação com as palavras escritas por Paulo aos Tessalonicenses, onde está escrito: não se cansem de fazer o bem. Porque fazer o bem é valorizar a história de todas as pessoas e auxiliar, se necessário, estas pessoas, através da lei, a vencer as barreiras que as impedem de ter vida plena e abundante. Em Cristo Jesus não há diferenças. Somos uma unidade, e uma unidade diversa, uma unidade na diversidade. Quem sabe um dia poderemos sim abrir mão da lei para vivermos sob a fé. Assim sendo, pessoas cristãs, nós
temos a missão de manter viva a história de todos os povos e também a história das pessoas negras. Também pessoas cristãs têm a missão evangélica de lutar contra todo o tipo de racismo, de preconceito e de discriminação na sociedade como um todo e, por que não dizer, confessando diante de Deus em nossas comunidades. Assim, pedimos que Deus nos ajude a ter consciência da história de todas as pessoas. Que Deus nos ajude a ter consciência da história das pessoas negras. E que Deus nos auxilie para que mais e mais gente faça parte de nossas comunidades, para que a diversidade esteja presente, para que cada qual de nós também reconheça o quanto diversas culturas fazem parte da nossa própria história. E assim, façamos o bem e não nos cansemos de fazer o bem e de incluir. Amém. As violências provenientes da separação entre povos e pessoas é ferida aberta na história da humanidade. E as consequências desta segregação e da desvalorização de alguns povos em relação a outros traz consequências muito visíveis em nossa sociedade. Ouvimos os textos de Gálatas e também o texto do Evangelho, que nos conclamam a igualdade na diversidade. Textos que nos conclamam a incluir, a perceber a beleza da multiculturalidade e a percebermos a beleza humana em sua multiplicidade. Que bom que a palavra de Deus chega para iluminar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Ao termos recebido a palavra, podemos confessar a nossa fé. E fazemos isso através do hino que vem a seguir. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos, sempre caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus. Ao encerrarmos esta celebração do Domingo Cristo Rei, este Rei da igualdade, da libertação plena, da igualdade de todas as pessoas, este Rei de amor que veio a nós e se tornou gente para caminhar conosco. Em nome desse Deus, nós queremos agora orar, dirigindo-lhe as nossas intercessões. Deus de amor, te agradecemos pela vida,
e por sinais de liberdade e de igualdade que vivemos em nossa comunidade, no seio de nossa família e também sinais de liberdade e de igualdade que nós construímos em nossa sociedade. Oramos, ó Deus, por todas as pessoas que lutam com muita coragem para acabar com o racismo, para acabar com as violências decorrentes da desigualdade extrema e para acabar com as injustiças que tiram de mulheres e de homens a dignidade. Oramos por todas as pessoas que estão engajadas na construção de consciência negra, no resgate da história do povo afrodescendente e que ao lado de toda essa gente está com liberdade e convivência nas ruas, nas praças e nas igrejas, convivendo igualdade. Oramos, ó Deus, pelas pessoas que se encontram enfermas, principalmente as pessoas mais suscetíveis a diabetes, a problemas cardíacos, como são as pessoas negras. Dá-lhes o teu cuidado e restabeleça, segundo a tua graça, a plena saúde dessas pessoas. Oramos, ó Deus, pela tua igreja no mundo, pela nossa ISLB e por esta comunidade, esta tua comunidade, para que seja proclamadora da igualdade entre todas as pessoas, para que esta tua comunidade seja ativa na denúncia de todas as formas de escravidão e de discriminação. E oramos para que esta tua comunidade anuncie ao mundo Jesus Cristo, aquele que é promessa de amor diante de todo legalismo. Oramos pelas pessoas enlutadas e lembramos de quantas famílias perderam filhas e filhos por causa da violência carregada de racismo. Oramos pelas pessoas afrodescendentes que têm sua memória, sua cultura, seu simbolismo e sua história desvalorizadas. Ouve, ó Deus, nossa oração e atende às nossas súplicas. Te pedimos, não por último, ó Deus, por todas e por todos nós, para que tenhamos coragem e ousadia para sermos pessoas entregues a Ti, que promovem a consciência de igualdade. Deus de amor, Tu também conheces tudo que guardamos no silêncio do nosso coração. Conheces as nossas dores e nossas alegrias. Por isso, por tudo isso, a Ti entregamos a nós mesmos, em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino de paz, de justiça e de igualdade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, nós que temos dívidas pessoais e históricas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação do racismo e da desigualdade. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus. Que a bênção de Jesus Cristo libertador venha sobre ti, concedendo-te a força vital para que em palavras e em ações teças uma rede de paz a partir de ti mesmo, a partir de tua casa e também uma rede de paz e igualdade nas ruas, nas cidades e no país. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.